Entrevista, documentário 30 anos da Universidade, entrevista com o Dr. Alcir Meira, 21 de outubro. Entrevistadores: Calbi Monteiro, do Departamento de Ciências Sociopolíticas, Flávio Nassar, de Arquitetura e presidente da DUFPA, Geraldo Coelho, do Departamento de História, Regina Alves, de Comunicação Social. Dr. Alcir, a gente gostaria que o senhor começasse a entrevista falando dos primórdios da universidade, quer dizer, todo aquele processo que culminou na criação da universidade, já que o senhor era líder estudantil na época e foi o 6º funcionário da universidade, né? Foi um dos pioneiros na UFPA. Bem, eu posso dizer que a minha vinculação com a Universidade Federal do Pará é tão antiga, talvez mais antiga que a própria universidade, porque antes que existisse a Universidade Federal do Pará, já eu estava integrado a uma batalha muito grande dos estudantes no sentido da criação da nossa universidade. Em 1954, eu fui eleito presidente da União Acadêmica Paraense. E foi realmente uma disputa renhida na classe universitária, porque até aquela época havia na política universitária um grande partido estudantil que era o MDU. E nós resolvemos nos contrapor a esse movimento, já que o MDU era um movimento tipicamente da Faculdade de Medicina e também das escolas que se agregavam à medicina, como odontologia e farmácia. E formou-se então um movimento envolvendo a Escola de Engenharia, da qual eu era aluno, a Faculdade de Direito, Economia, e justamente esse bloco de estudantes resolveu criar uma outra agremiação política que foi a RUI, Renovação Universitária Independente. E justamente essa Renovação Universitária Independente lançou o meu nome como um elemento catalisador do processo, e graças a isso eu fui eleito presidente da União Acadêmica Paraense. E dentro da plataforma que nós nos propomos a realizar na universidade, um dos principais itens era propugnar pela criação da Universidade Federal do Pará. Naquela altura, nos idos de 54, 55, estava em tramitação no Congresso Nacional um projeto inicialmente de autoria do deputado Epílogo de Campos e posteriormente através de um aditivo do deputado Lameira Bittencourt, propondo a criação de uma universidade federal no estado do Pará. Esse projeto já estava circulando no Congresso Nacional há bastante tempo. E havia realmente uma dificuldade muito grande na tramitação desse documento, porque não havia uma coesão da bancada política paraense, já que naquela altura havia em todo o país uma luta renhida entre o PSD e a UDN. E no caso específico do Pará, havia uma coligação democrática da UDN com o PSP e outros partidos que faziam frente ao PSD. E havia uma incompatibilidade muito grande dos componentes das bancadas dos partidos políticos e que se sobrepunha, inclusive, aos interesses do Estado. Então não havia um ajuste dos deputados que compunham a bancada do Pará para que houvesse realmente uma força única no sentido de criar essa universidade e de se lutar pela criação da universidade. Então, essa dificuldade, nós, estudantes, tentamos contornar justamente fazendo contato permanente com os deputados. Eu me recordo bem que durante os 2 anos em que eu fui presidente da União Acadêmica Paraense, eu passei grande parte desse tempo permanentemente no Congresso Nacional. Então, nós íamos constantemente ao Rio de Janeiro, que era onde estava sediado o Congresso Nacional naquela altura, e estávamos permanentemente em contato com os deputados paraenses, com os deputados da Amazônia e mesmo com os deputados de outros estados, sempre solicitando apoio para que houvesse aprovação do projeto da universidade. Me lembro que quando nós assumimos a União Acadêmica, esse projeto estava na Comissão de Interior e Justiça. E nós fomos, conversando com os deputados e ajudamos, inclusive, a tirar o projeto de lá. Foi depois para a Comissão de Orçamento. Lá ele também foi aprovado. E aí foi para a Comissão de Valorização da Amazônia, que existia naquela altura no Congresso.
E nessa comissão, realmente, onde houve o debate maior. E houve, inclusive, um certo embaraço, porque, em determinada altura, o deputado Coraci Nunes solicitou, através de uma emenda, a criação da Universidade da Amazônia. Eu estive pessoalmente com o deputado Coraci, conversamos longamente e consegui demovê-lo de retirar aquele projeto, porque ele iria prejudicar sensivelmente a criação da nossa universidade, já que haveria um choque de interesse entre a criação de uma universidade federal no estado do Pará e uma na Amazônia. Ou então uma englobaria a outra e teria realmente uma outra dimensão que fugiria daquele sentido que estava sendo dado naquela altura à criação de uma universidade federal no estado do Pará. Eu tive contato com outros deputados, com senadores, e posso dizer que durante esses 2 anos o processo foi lentamente sendo levado de uma comissão a outra comissão, até que finalmente eu estava terminando o meu mandato, quando tive a grata surpresa de receber telegrama de vários deputados, e todos eles dizendo que graças ao meu esforço foi aprovado o projeto de criação da Universidade Federal do Pará. Então, na realidade, houve um trabalho conjunto, houve um trabalho que nós, estudantes, tivemos uma parcela considerável, porque foi possível, através da nossa ação, empurrar um pouco o projeto, mas, na realidade, foi um trabalho conjunto de políticos, de estudantes, de autoridades, e, graças a isso, foi, então, criada em 56 e, posteriormente, implantada em 57, a nossa Universidade Federal do Pará. Professor Alcir, no depoimento inicial que nós recolhemos do Dr. Silveira Neto, o segundo reitor da Universidade Federal do Pará, este processo político que culmina com a criação da Universidade Federal do Pará, que realmente leva a existir de fato e por via de um diploma legal a universidade, nos pareceu ter sido um processo politicamente pacífico e não com esta visão que o senhor nos dá agora de que realmente o bloco parlamentar paraense não estava coeso relativamente à existência ou à vontade de criar esta universidade. Como o senhor explica, por assim dizer, esta diferença de opiniões ou essa diferença, por mim, de perspectiva relativamente às forças que se congregaram ou se dissociaram em determinado momento na criação da universidade? Bem, eu posso dizer que foi a minha participação pessoal no processo, em que eu, ao chegar ao Congresso, eu contactava com os deputados e, por algumas vezes, eu me senti constrangido de, ao estar conversando com um deputado do PSD sobre o assunto, no dia seguinte, quando eu procurava um deputado da UDN, eu sentia uma certa frieza do deputado da UDN, que era só pelo fato de ter anteriormente conversado com um deputado do PSD. Então, existia realmente esse problema. Havia realmente um problema político-partidário se sobrepondo aos interesses locais, regionais, estaduais. Isso é um fato que eu testemunhei e que eu vivi e que eu posso dar realmente um depoimento honesto de que esse fato ocorreu. Não houve um movimento uníssono, não houve uma congregação de esforços colocando de lado dissidências partidárias. Essas dissidências existiram, elas estavam presentes a todo momento e elas retardaram, inclusive, o processo de criação da universidade. Esse é o meu ponto de vista daquilo no qual eu realmente participei, daquilo que eu pude realmente viver naquele momento. O senhor acredita nesse sentido, então, que a criação da universidade acabaria sendo objeto de uma manipulação, uma intencionalidade de manipulação pelos partidos políticos para que desse dividendos, por assim dizermos, como resultado final dessa atividade? Quer dizer, em outras palavras, quer dizer, aqueles partidos que estavam ou que lutavam pela proeminência política no cenário do Pará poderiam estar interessados em criar a universidade como um referendo ou como uma forma de fortalecimento das suas bases, pelo menos em planos de uma campanha política, de um discurso político, por assim dizermos. Eu acredito que, digamos, a participação partidária na criação da universidade seria realmente um trunfo grande para o partido. Tanto isso é verdade que o projeto original, que era do deputado Epílogo de Campos, e que teve depois um substitutivo do deputado Ladeira Bittencourt, era mostrado pelos deputados da coligação
como o projeto original, como o projeto verdadeiro da universidade. Enquanto os deputados do PSD, quando falavam sobre o projeto de criação da universidade, falavam o substitutivo Lameira Bittencourt. Os deputados da coligação diziam o projeto Epílogo de Campos. Isso é uma prova cabal de que havia realmente um interesse em retirar algum proveito político da criação da universidade. Doutor Alcir, o primeiro reitor foi o Mário Henriques e esperava-se que fosse o Silveira Neto, mas há também uma versão de que, por escolha pessoal do Barata, seria o seu pai, o doutor Otávio Meira, né? Uma escolha que ele não pôde impor diante de um pedido do senador Lameira Bittencourt. E a gente sabe que o senhor acompanhou isso e tem também uma outra versão, a gente queria ouvir. Bem, eu vivi realmente esse momento de uma maneira bastante intensa. E eu me recordo que quando começou o movimento em favor da criação da Universidade Federal do Pará, esse movimento teve um grande inspirador, teve um grande artista, um grande pensador na criação da universidade, que foi o Dr. Silveira Neto. Ele foi realmente a figura que, antes de existir a universidade, já pensava na criação da universidade. E, inclusive, o projeto Epílogo de Campos foi feito sob a inspiração do Dr. Silveira Neto. E, evidentemente, por todos esses motivos, é fácil de se compreender que havia quase que uma indicação do nome do Dr. Silveira Neto como reitor de uma maneira lógica e racional do processo. Havia, por conseguinte, já um processo no qual estava sendo trabalhado no Dr. Silveira Neto para a reitoria da universidade. Ocorre que o Dr. Silveira Neto não tinha realmente, digamos, um respaldo muito grande junto ao governador Barata, e que era realmente a pessoa que deveria dar alguma opinião com relação à nomeação do novo reitor. Quando se iniciou todo esse processo, meu pai participava do PSD e estava integrado justamente ao grupo vinculado à Faculdade de Direito, já que ele era um dos professores da faculdade e era membro da congregação. A congregação da Faculdade de Direito, por unanimidade, havia escolhido como seu representante para reitor o nome de meu pai. E isso foi submetido às outras unidades da universidade, recém-criada, para que ele fosse surgindo como um candidato natural do grupo da Faculdade de Direito. E haveria um outro candidato do grupo da Faculdade de Medicina, que estava já praticamente caracterizado com a do Dr. Silveira Neto. Nesse interstício, meu pai teve divergências com Magalhães Barata e afastou-se do PSD. Ao se afastar do PSD, ele criou no estado do Pará o Partido Republicano. E essa dissidência política fez com que Magalhães Barata não mais aceitasse o nome de meu pai como o candidato que deveria ser indicado para reitor. O grupo da Faculdade de Direito, que tinha realmente intenções de conseguir a nomeação do reitor para o seu grupo, sentindo que a não concordância de Magalhães Barata com o nome de meu pai, por esses motivos políticos que eu já acabei de falar, achou que deveria então escolher alguém que tivesse franca acolhida de Magalhães Barata para que pudesse assim chegar à reitoria. Foi então lembrado o nome do professor Mário Henriques, que era pessoa de intimidade e de amizade de Magalhães Barata, e que era professor da Faculdade de Direito, não obstante estar afastado há mais de 10 ou 15 anos da faculdade, já que ele morava naquela altura no Rio de Janeiro. Foi então feita a consulta, através do deputado Lameira Bittencourt, que me parece que foi quem lembrou o nome de Mário Henriques para a reitoria, justificando que era pessoa de confiança e de amizade de Magalhães Barata, e esse nome submetido foi aceito. E foi então trabalhado e foi nomeado. Então, na realidade, digamos, o nome inicial, em que contava com toda a ressonância, com todo o apoio de Magalhães Barata, e que estava praticamente escolhido, era o nome de meu pai. E, na realidade, depois, devido a essas divergências, ele foi colocado à margem, e com isso
surgiu um outro nome que teria acolhida junto a Magalhães Barata, e esse nome foi então submetido e aceito. Essa é realmente a realidade do fato. Mas, pessoal, esta versão, este seu depoimento reclama também um esclarecimento complementar. Há um certo consenso, um certo conhecimento, por assim dizer, que teria passado também por este primeiro momento de reflexão do governo do Estado em apontar um candidato a reitor, o nome do professor Moreira Júnior, que seria no depoimento no trabalho do Clodoaldo Beckmann. Ok, o próprio Clodoaldo Beckmann cita como que fosse o candidato, digamos, preferencial do governador Magalhães Barata, e que por impedimentos de alguma ordem acadêmica ou curricular, sei lá o que for, não teria sido, digamos assim, aceito. E, portanto, a solução baratista teria sido a do professor Mário Henriques, considerando, no caso, já o estabelecimento deste conflito de natureza política entre o seu pai e o governador Magalhães Barata. O que o senhor conhece a respeito desta versão? Realmente, naquela altura, ocorreu a lembrança do professor Moreira Júnior como um candidato que teria a aceitação de Magalhães Barata e que, com isso, seria facilmente conduzido à reitoria. Mas acontece que, dentro do conceito do grupo da Faculdade de Direito, ele era um elemento que não estava vinculado integralmente à Faculdade de Direito, já que, inclusive, não era nem professor da Faculdade de Direito. E havia, por conseguinte, uma intenção desse grupo de fazer com que o reitor fosse um integrante do grupo e que, com isso, pudesse trazer não só um apoio político através, digamos, de um respaldo político de amizade com relação a Magalhães Barata, mas que também estivesse integrado à filosofia do grupo, o que permitisse, assim, se implantar a universidade sob a égide do grupo que estava indicando o candidato. Então, aí que foi o tropeço do professor Moreira Júnior, porque, na realidade, muito embora ele tivesse, digamos, um franco acesso a Magalhães Barata, mas ele não teve o integral apoio desse grupo. E, com isso, então, procurou-se um nome que surgiu de dentro do grupo, com seu integral apoio e com ressonância junto a Magalhães Barata, pudesse efetivamente chegar ao cargo sem problemas maiores e devidamente integrado a toda a filosofia, toda a concepção do grupo. Essa é a verdade dos fatos. Professor Alcir, vamos voltar um pouquinho para os seus tempos de estudante. E o senhor falou há pouco em RUI e MDU. Eu acho que era importante a gente caracterizar um pouco mais como era, vamos dizer, o delineamento dessas duas tendências, ou desses dois grupos. Quer dizer, quais eram as diferenças ideológicas, qual era a ideologia de cada uma, e qual o peso político que elas tinham, o peso dessas agremiações dentro do movimento estudantil e da própria vida política do Estado. Eu acho que a pergunta é bastante oportuna, até mesmo porque me dá a oportunidade de tecer alguns comentários com relação a um estudo, vamos dizer, comparativo da política estudantil daquela época e a política estudantil dos dias de hoje. E se ressalta logo uma coisa que eu acho que é fantástica, é que se fazia política estudantil naquele tempo para estudantes. Havia divergências muito grandes entre esses dois movimentos, MDU e RUI. Nós tivemos, assim, lutas terríveis em congressos e em encontros, e havia realmente uma movimentação muito intensa da vida universitária, mas tudo que se discutia era em termos dos interesses da classe estudantil. Não havia naquela altura nenhuma infiltração de política partidária, de nenhum interesse outro, senão os interesses dos estudantes. Não havia sequer qualquer sentido de movimento direitista ou esquerdista. O que havia, na realidade, era classe estudantil que se encontrava, que discutia interesses estudantis e que, com isso, a gente estava realmente integrado em toda a problemática estudantil. Havia, sim, um movimento, digamos, mais chegado à política, suponhamos, do Ministério, e outro mais afastado da política do Ministério.
um que teria um pouco mais de reação aos dirigentes do Ministério, os dirigentes das faculdades, das escolas, e outro que seria mais aproximado a esses interesses. No caso da nossa luta, no início do movimento universitário, até mesmo antes da criação da universidade, o MDU era um movimento que era um pouco, se combatia um pouco mais a política do Ministério, a política da universidade, da faculdade, da escola, enquanto que nós procuramos integrar um pouco mais essa política, porque nós achávamos que realmente o estudante se integrando aos órgãos de direção das faculdades, das escolas e do próprio Ministério, nós que constituímos a RUI, Renovação Universitária Independente, procuramos uma maior aproximação com o Ministério, com a direção das faculdades, das escolas, sempre objetivando melhorias, objetivando conquistas, objetivando dar alguma coisa a mais para a classe estudantil do ensino superior. E posso mesmo mostrar como fruto dessa política o fato de que na nossa gestão, na União Acadêmica Paraense, ao encerrarmos a gestão, foi possível nós entregarmos à classe estudantil superior do Estado a Casa do Estudante Universitária, instalada em prédio próprio. Foi na minha gestão, na presidência da União Acadêmica Paraense, que nós compramos uma casa situada na Avenida 16 de Novembro, de propriedade da família Centeno, e integrá-la ao patrimônio da União Acadêmica Paraense, constituindo-se a primeira casa de estudantes superiores do Estado do Pará, de propriedade dos estudantes. Eu posso me orgulhar, hoje essa casa que está com novas instalações, que recebeu posteriormente verbas, inclusive no Ministério Passarinho, e construiu ali um edifício onde estão instalados vários estudantes, onde moram estudantes do interior e de outros estados, e que vem prestando à classe universitária do Pará um excelente serviço. E, evidentemente, se não houvesse essa identidade, não houvesse esse corredor de ligação entre a União Acadêmica Paraense e as autoridades, dificilmente nós teríamos conquistado esse espaço. Eu me lembro que nós compramos essa casa através da venda de um terreno que existia na Avenida Presidente Vargas, esquina com Aristides Lobo, que foi vendido para o Banco da Amazônia. Esse terreno era de propriedade da União Acadêmica Paraense e da União de Estudantes Secundários do Pará. Coube na venda 2 milhões de cruzeiros naquele tempo, 1 milhão para a União Acadêmica e 1 milhão para a UESP. Com esse 1 milhão, eu negociei a compra da casa da família Centeno, que custou naquela altura 1.250.000 cruzeiros. Nós demos 1 milhão e não tínhamos os 250 para dar. Mas assinamos uma escritura com compromisso de, com 30, 60 e 90 dias, nós pagarmos o restante. E, de posse dessa escritura, dessa promessa de compra e venda, nós fomos às autoridades do Ministério e mostramos que havia necessidade de conseguirmos esses recursos, obtivemos os recursos e pagamos e integramos essa casa ao patrimônio dos estudantes universitários do Pará. Então vejam que a política que nós desenvolvemos de aproximação não é de subserviência, mas era uma política de muitos interesses. E com isso pudemos dotar o estudante paraense com uma casa de estudante condigna. Foi uma conquista que hoje tem um alto significado para a classe estudantil universitária do Pará. E que me parece que foi possível através justamente desse sistema que nós utilizamos de procurar sempre entendimento com as autoridades. Mas, professor Alcirneiro, ainda voltando à questão RUI-MDU, que é justamente a sua juventude universitária, como é que nós podemos explicar ou entender, pelo menos, que num momento de tamanha ideologização do tecido político paraense, a classe universitária tenha se mantido tão neutra e tão pura, por assim dizer, em relação a essas correntes políticas,
para justificar a sua afirmação de que toda a preocupação da política estudantil era uma política unicamente voltada para os estudantes. Até porque, veja bem o senhor, vivia-se à época um quadro muito marcado, muito definido de tendências políticas que passavam pelo PSD, que passavam pela UDN, e que nós colocamos justamente em questão até que ponto, até que momento este engajamento da política universitária voltado apenas para a universidade refletia ou mostrava ou não mostrava o grau maior ou menor de integração do estudante universitário no próprio panorama da política brasileira. Eu acho que o grande responsável por esse estado de espírito do estudante paraense naquela altura foi, sem dúvida alguma, aquele sonho que nós tínhamos de conquistar a nossa universidade. Eu acredito que essa intenção, quase que esse desespero do estudante universitário naquela altura, de ter uma universidade no estado do Pará, foi um elemento catalisador da política estudantil. Porque, na realidade, nós tínhamos um complexo terrível de não termos universidade no Pará. E aquele sonho que nós perseguíamos era, por assim dizer, o paradigma de toda a intenção da política universitária. E havia, inclusive, nas plataformas políticas de MDU e de RUI, o ponto primordial era justamente lutar, propugnar pela criação da Universidade Federal do Pará. E posso lhe dar um testemunho de que não havia vinculações político-partidárias naquela altura, é que a minha diretoria na União Acadêmica Paraense, do qual eu fui presidente, era constituída, por exemplo, do Aldevaldo Cautal Filho, que era um membro de uma família tradicionalmente de oposição da coligação paraense. Tinha o João Alberto Paiva, que era um elemento tradicional da política do PSD. Tinha gente do PSP, de todos os partidos políticos. E nós nos integramos perfeitamente, porque a filosofia que dirigia esse grupo era no sentido de conquistar espaço para estudantes. E, acima de tudo, de conquistar a universidade para o nosso Estado. E como então o senhor explicaria, já com uma visão assim, de perspectiva rumo aos nossos tempos, o progressivo movimento, o progressivo processo de politização da classe acadêmica paraense? Bem, quando eu fui presidente da União Acadêmica Paraense, eu participei durante 2 anos como conselheiro da UNE, porque como presidente eu era automaticamente conselheiro da UNE, então eu participei durante 2 anos de todas as reuniões da União Nacional de Estudantes, naquele tempo sediada no Rio de Janeiro, na Praia do Flamengo. Fui a 2 congressos da UNE. E pude sentir naquela altura que nós no Pará, como alguns estados do Nordeste, vivíamos realmente um outro clima. Porque na UNE a gente sentia que havia política partidária. Na UNE a gente sentia que as forças de direita e de esquerda estavam em choque. Na UNE nós sentíamos perfeitamente de que o estudante havia se desviado do seu caminho de luta de interesses estudantis para abrigar interesses outros que não eram aqueles dos estudantes. E ficamos muito preocupados com isso, porque sentíamos que quanto maior era o centro, maior era o agravamento dessa situação. Os estados nossos vizinhos, como o Ceará, como o Maranhão, os estudantes permaneciam dentro daquele mesmo estado de política estudantil pura como nós estávamos. Mas conforme o estado ia crescendo as suas proporções, a gente sentia que ia havendo uma maior influência político-partidária, uma maior influência de política de direita, de esquerda, e isso se agravava conforme maior era a unidade federativa. E nós sabíamos que esse progresso invariavelmente iria também trazer para o nosso Estado, no futuro, esse problema. Mas nós resistimos durante a nossa gestão, foi realmente vedada toda e qualquer manifestação política, e nós sabemos que ainda 1 ou 2 gestões depois ainda houve essa resistência. Depois, o progresso trouxe realmente esses conflitos, e houve a integração da política partidária para o interior da União Acadêmica Paraense, e com isso houve efetivamente uma mudança total de todo esse espírito. Então, ainda comparando a política estudantil atual com a do seu tempo,
Eu gostaria que o senhor nos explicitasse um ponto muito importante hoje, né, que é a participação do estudante, a participação política dele, a nível de escolha de dirigentes da universidade, desde o nível de reitor até outros níveis de direção. Como, na sua época, se dava essa influência? Qual era o peso político? Qual era a influência que os estudantes tinham, tanto na escolha do primeiro reitor, quanto na escolha de outros dirigentes, outros níveis da administração universitária? Realmente, naquela altura, a influência era quase nenhuma. Até mesmo porque nós temos que compreender que cada época reflete um estado de espírito. Cada época reflete um sistema de vida. E até eu posso dizer que eu, como arquiteto, como professor de arquitetura, talvez até entenda melhor isso, porque a gente sabe, por exemplo, que cada estilo arquitetônico representa uma época. Então, do mesmo modo, naquela altura, a política era desenvolvida de uma maneira tal que nós tínhamos sempre a política partidária em torno de nomes. Havia os grandes chefes políticos. Nós tínhamos Vitorino Freire no Maranhão, Magalhães Barata no Pará, Álvaro Maia no Amazonas, o Balbino na Bahia, etc. O Góes Monteiro em Alagoas. E esses homens detinham uma força política incomensurável. Eu me lembro que Barata, no segundo governo, ele talvez tenha detido o maior poder que o homem pode ter num governo, porque tinha todo o apoio do governo federal e tinha todo o apoio político também no estado do Pará. Então, esse fortalecimento dos líderes, dos sobas, como assim dizer, políticos, refletia de tal modo que vocês vejam que a escolha do reitor foi subordinada ao aceno de cabeça de Magalhães Barata. Esse eu concordo. Então, é esse o reitor. Então, evidentemente que num estado de espírito desse, num clima desse, o que sobraria na participação estudantil para indicações ou para intervir em escolhas? Se, digamos, os próprios professores, os próprios membros de congregação não tinham uma influência, não decidiam nada. Quanto mais um pobre de um aluno, um pobre de um membro de um diretório ou de um presidente de uma união acadêmica paraense. Essa é a realidade dos fatos, né? São tempos, e nesses tempos cada um tem que agir de acordo com o que diz esse tempo, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre essa parte finalzinha que o senhor falou e sobre algo que volta um pouco ao assunto da escolha do primeiro reitor. Pela história que você contou, inviabilizada pelas razões políticas a candidatura do Dr. Otávio Meira, surge a candidatura de Moreira Júnior. E aí o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: como é que Moreira Júnior, político militante do baratismo, não consegue se viabilizar e se faz essa importação, né, do Mário Henrique? Bem, se pede mais uma vez esse aspecto que eu falei ainda há pouco, da centralização do poder na mão de um homem. Moreira Júnior era um homem que detinha realmente uma amizade muito especial com Magalhães Barata, gozava da sua estima. Mas Magalhães Barata era um político interessante porque, muito embora ele fosse, digamos, praticamente um ditador, era um homem que determinava as coisas, ele tinha conselheiros. Ele tinha pessoas de sua extrema confiança, as quais ele ouvia. E esses conselheiros eram responsáveis muitas vezes por decisões que ele tomava, porque ele, ao escutá-los, ponderava e chegava realmente, às vezes, a modificar o seu ponto de vista. Que, aliás, é uma justiça que eu quero fazer, uma justiça histórica que eu quero fazer nesse momento, é de que Barata não era um homem inflexível. Ele era um homem duro, ele era um homem enérgico, era um homem que tomava atitude e as cumpria, mas ele também ouvia. E ele, quando via as pessoas que ele considerava como capazes de dar uma boa solução, ele muitas vezes mudava o seu ponto de vista e aceitava aquelas soluções. Então, ele sempre se cercou de pessoas esclarecidas que lhe deram bons conselhos. E havia realmente 3 pessoas, durante quase todo o seu período de dirigente, as quais ele manteve assim, com muito respeito
o seu relacionamento. E eu ouvia com bastante intensidade e aceitava muito os seus conselhos, que era o professor Álvaro Adolfo, senador Álvaro Adolfo, era o Lameira Bittencourt e era meu pai. Eram realmente os três conselheiros que ele constantemente auscultava. E realmente essas três pessoas eram pessoas vinculadas à Faculdade de Direito. Depois, com o afastamento do meu pai, continuou a Lameira, continuou o Álvaro Adolfo, e o Lameira Bittencourt foi realmente a peça fundamental na escolha desse primeiro reitor. Porque foi ele que lembrou o nome de Mário Henriques, e foi ele que foi o padrinho de Mário Henriques, e ele era, naquela altura, o homem a quem Barata mais ouvia. Então, muito embora as vinculações de amizade eram grandes com Moreira Júnior, mas havia ainda esse consenso dos conselheiros em torno daquele que era mais conveniente para o grupo, no caso, Mário Henriques. Eu acho que nós... Bom, a gente podia passar agora para a construção do campus, do núcleo pioneiro do Guamá. No início dessa construção, nós sabemos que a universidade ainda gozava realmente de autonomia, pelo menos de uma autonomia financeira que hoje, quando a gente lembra, era invejável, né? Mas mesmo assim, foi um investimento muito alto, e um investimento alto desses, a gente fica imaginando que o MEC, também naquela época, não devia ser tão pródigo com as verbas, como hoje em dia ainda é, menos ainda, né? Então, havia algum tipo de intermediação política, os políticos paraenses ajudaram a obter verbas, ou realmente a negociação foi toda direta entre a universidade e o MEC? Bem, o que ocorreu com relação à construção do campus da universidade, no que diz respeito a recursos orçamentários, havia realmente um outro sistema financeiro do Ministério da Educação, porque o recurso era repassado para a universidade global. E esse recurso depois era administrado pela própria universidade, de acordo com as suas conveniências, para aplicação nos programas que estavam dentro dos interesses da universidade. O Dr. Silveira Neto, que realmente foi o homem que começou todo o processo, porque o primeiro reitor somente instalou a universidade, alugou alguns prédios e passou a funcionar nesses prédios alugados, foi o Dr. Silveira Neto que realmente sonhou com o campus universitário e passou, então, a esquematizar um sistema financeiro que viabilizasse a construção do campus. Dentro dessa autonomia financeira da universidade, ele passou a poupar o máximo possível em recursos para atividades normais, corriqueiras da universidade, de modo a criar um fundo. E com esse fundo, ele teve possibilidade de dar início ao planejamento e às primeiras construções, e com isso, então, recrutar novos recursos, já que havia efetivamente condições de, através do que já estava sendo executado, se conseguir novos recursos. Os recursos orçamentários eram rigorosamente aplicados dentro de uma política de mínimo de despesas. Foram alugados prédios no centro da cidade, foram comprados equipamentos, os mínimos necessários, mas realmente a intenção da administração da universidade era criar esse fundo que permitisse partir para o campus da universidade. Eu me recordo bem que quando nós tomamos a decisão de construir o campus da universidade, o reitor Silveira me chamou e ficou em dúvida naquela altura se iria realizar o planejamento através de um concurso, de uma concorrência, ou se iria contratar alguma empresa especializada, ou se partiria para um planejamento instituindo um grupo local. Houve uma série de estudos, uma série de colocações,
E, inclusive, eu cheguei aí a Brasília, certa vez, para ver como tinha sido feita a concorrência, o concurso, para o plano da nova cidade de Brasília. E realmente foi uma decepção, porque o único documento que eu encontrei era contido numa folha de papel, que foi o edital para o plano de Brasília, e que realmente não trouxe nenhuma contribuição. Nós abandonamos a ideia de um concurso e partimos então para a elaboração de um plano que seria realizado ou com uma contratação ou através de um grupo local. E lembro que nessa altura chegou aqui na nossa universidade um grupo da Universidade de Omaha, nos Estados Unidos, porque o reitor Silveira havia estado numa viagem nos Estados Unidos, visitando universidades, e mostrou o interesse de verificar planejamento em algumas universidades americanas, e como consequência desse intercâmbio, chegou aqui esse grupo da Universidade de Omaha interessado em realizar o nosso plano. Chegaram a apresentar propostas, mas depois de analisadas e discutidas, o reitor Silveira tomou a deliberação que eu considero patriótica de instituir um grupo local para o planejamento da universidade. E eu quero até neste momento registrar aqui o meu agradecimento pessoal por essa atitude dele, porque justamente essa atitude me permitiu coordenar esse grupo e praticamente me tornar um especialista em planejamento físico de universidades, o que me trouxe depois outros trabalhos em outras universidades, aqui no Brasil e no exterior, e hoje já estou com 9 planos de universidades executados sob a minha coordenação, o que realmente foi possível através dessa decisão histórica do reitor Silveira de criar um grupo local e entregar a minha coordenação desse grupo. E foi um ato corajoso, ele acreditou na capacidade dos técnicos locais e, graças a Deus, nós realmente não traímos essa confiança, já que desenvolvemos um plano que se tornou, em curto prazo de tempo, um padrão em termos de campus universitário no nosso país. Então, para que se construísse o campus, havia necessidade de se criar o quê? De se ter o quê? Um espaço, ter um terreno. Foi feito então um edital solicitando que os interessados apresentassem propostas para uma área que tivesse um mínimo de 200 a 300 hectares e que possibilitasse a construção do campus. Nessa altura foram feitas várias propostas e foram analisadas, e houve oferecimento de uma determinada área que nos pareceu que era mais interessante, porque ela se situava justamente num trecho que era praticamente dentro do centro urbano de Belém, e que estava também contíguo a uma área que era do governo, que era justamente a área do IPEAM, que hoje é a área da Embrapa, que é hoje onde está o campus da universidade. Então, nós fizemos vários estudos tentando verificar a viabilidade dessa área e partimos, então, para um contato através de ministérios, no sentido de que o Ministério da Agricultura cedesse uma pequena parte da área do IPEAM, que seria, digamos, a área original, através da qual nós iríamos, então, completando, através da desapropriação de áreas contíguas, uma área que fosse correspondente às necessidades do campus universitário. E me recordo, inclusive, o seguinte, que esse decreto de cessão dessa área foi até redigido por mim. E eu tive até um certo orgulho de ver depois esse decreto assinado pelo presidente Castelo Branco, com a redação que eu tinha dado originalmente. E foi, então, cedido pelo Ministério da Agricultura a área inicial para a construção do campus. Fizemos, então, vários processos de desapropriação de áreas contíguas, que elevou essa área para um total de 420 hectares. E essa foi a área original para a construção do campus. Então, partindo dessa área, nós passamos, então, a um planejamento básico, que compreendeu, inclusive, a parte de aterro, drenagem, que viabilizasse as construções, e foi, então, elaborado um plano que nós chamamos de Plano Pioneiro, que era o Núcleo Universitário Pioneiro. Demos início aos trabalhos de aterro, inicialmente através de caçambas, buscando aterro fora da zona urbana de Belém e transladando por caçambas até o local, e depois, através de um contato com o Ministério dos Transportes, foi possível deslocar uma draga, a Draga Mato Grosso,
estava trabalhando no sul do país, e essa draga então veio aqui para Belém, foi ancorada no Rio Guamá. Havíamos feito uma prospecção do rio, verificado que o leito era de areia e que havia condições de fazer então um aterro hidráulico. Então, com o deslocamento da draga Mato Grosso, ela foi instalada no Rio Guamá e partimos para um aterro hidráulico. Então, foi cerca de 10 a 15% da área aterrada com caçambas e praticamente todo o restante com aterro hidráulico. Enquanto o aterro com caçambas demorou cerca de quase 3 meses a se concretizar somente nessa pequena área, com uma semana nós tínhamos aterrado todo o restante da área com aterro hidráulico, e o que era mais importante, o aterro hidráulico sendo autocompactável, ele permitia que no dia seguinte da deposição do aterro sobre a área, se andasse com os automóveis, com os carros por cima da área aterrada, sem nenhum problema. Então, graças a esse aterro, nós iniciamos então as primeiras edificações e tivemos a grande alegria de, no dia 13 de agosto de 1968, termos inaugurado o Núcleo Universitário Pioneiro com a presença do presidente Costa e Silva e todo o seu ministério. Foi um dia memorável, interessante, que é 13 de agosto, sexta-feira. E foi realmente um dia histórico para a Universidade do Pará, porque nós tivemos a alegria de ver realizado um sonho, porque a partir desse Núcleo Pioneiro foi se desenvolvendo o restante do planejamento, o que é hoje o campus universitário da Universidade Federal do Pará. Mas como se chegou a essa realização? Através, primeiro, dessa criação desse fundo, que a inteligência, a perspicácia, o sentido de administrador do professor Silveira, fez com que houvesse recursos iniciais. E após isso, o que é que ele fez? Qual foi a estratégia? Ele procurou trazer sempre para Belém, como convidados, deputados, senadores, parlamentares, membros do Ministério, pessoas que poderiam influenciar na obtenção de recursos. Esses convidados chegavam em Belém, nós tínhamos armado uma grande sala de exposição com todas as plantas, com as perspectivas, com as fachadas, e eu partia então a todo momento a fazer uma palestra demonstrando o planejamento, quais eram as intenções da universidade, qual era realmente a diretriz de planejamento, qual seria a característica do campus universitário, enfim, dando as informações para que, através dela, sensibilizássemos essas autoridades e permitisse com isso o fluxo de recursos. E realmente foi uma ideia brilhante, porque todo mundo chegava aqui, os deputados, os senadores, os membros do Ministério, e viam realmente um trabalho cheio de entusiasmo, um trabalho sério, onde já havia frutos, porque já haviam construções sendo edificadas, algumas já funcionando, e davam respaldo para nós e vinha dinheiro. Também trouxemos membros de outras universidades. Eu cheguei a fazer, durante um certo tempo, mais de 300 palestras em português, em inglês, em espanhol, em francês, que as línguas que, graças a Deus, eu domino, e com isso a gente estava constantemente recebendo, às vezes, 2, 3 personalidades por dia, e aquilo ali sempre mostrando, e com essa amostra a gente conseguia realmente a repercussão, conseguia um retorno. Então essa foi a fórmula mágica. Foi, primeiro, realizar com seriedade um trabalho, fazer um planejamento que estava realmente vinculado a um caráter regional, construções baratas, dentro da realidade da economia brasileira, procurando dar ao estudante condições satisfatórias de ocupação do espaço. E, acima de tudo, vinculados à parte regional, à ecologia amazônica. Construções muito baratas, muito econômicas. E, com isso, sensibilizamos as autoridades. E, permanentemente, se gastava dinheiro trazendo pessoas, convidados, mas, em compensação, isso depois refletia, dava um refluxo de recursos que permitiram a construção do campus até o que nós temos hoje. Doutor Meira, o doutor Silveira, quando deu depoimento para nós, ele falou sobre esse interesse norte-americano na construção do campus. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco melhor sobre isso, quer dizer, por que uma universidade americana se interessou em fazer um campus aqui na Amazônia e por que houve essa decisão patriótica realmente de não entregar para ela esse trabalho. Bem, a universidade americana, ela possui características, até hoje, diferenciadas da brasileira. Muito embora, com a nossa reforma universitária, foi implementada alguns anos atrás, nós nos aproximamos um pouco mais ao padrão americano. Mas, na realidade, naquela altura,
nos idos de 59, 60, 60 e poucos, né, havia realmente uma diferença muito acentuada dos padrões de ensino universitário nos Estados Unidos e no Brasil. A mentalidade do estudante era uma aqui e outra lá. Os professores com outras condições lá, diferentes das daqui. E evidentemente que a estrutura de ensino lá estava alguns anos acima, avante, da estrutura de ensino brasileira. Então, certamente, o que nós sentimos naquela altura é que aquele avanço tecnológico, aquele avanço de sistemas de ensino e de pesquisa realizados nos Estados Unidos não seriam compatíveis com as condições que nós tínhamos naquele momento. E que isso iria trazer um choque muito violento, e esse choque iria talvez até inviabilizar o nosso plano. Então, da nossa parte, nós sentimos que seria muito mais importante a gente partir para uma coisa mais modesta, com construções mais econômicas, dentro de uma estrutura de ensino também mais chegada à realidade nossa, do que importar modelos que iriam nos trazer problemas sérios. Agora, evidentemente que a intenção deles é fácil de compreender, é um novo mercado que estava se abrindo para eles. Eles tinham condições de realizar o plano, talvez até conseguindo alguns recursos para financiamentos, mas a gente sabe perfeitamente, estamos sentindo hoje na pele do brasileiro, o que é trazer recursos de fora, que é o engodo no final, porque na realidade depois fica escravo e ficamos então na dependência financeira, como está hoje no nosso país, com essa dívida externa imensa. A gente estaria talvez hoje na nossa universidade com uma dívida imensa por causa de um campus que nós fizemos de qualquer modo e muito mais acertadamente com a nossa realidade do que seria um campus americano trasladado para a nossa região. Bem, eu acredito que de tudo que eu pude trazer como depoimento, o que merece realmente... Pode iniciar, não vai? Eu creio que de tudo que eu trouxe como depoimento, merece um certo destaque a informação de que, apesar dos erros, das dificuldades, das incompreensões que envolveram a criação, a instalação e desenvolvimento da nossa universidade, ela é, sem dúvida alguma, o instrumento mais importante que esse Estado possui como deflagrador de progresso da nossa região. Nós podemos verificar que as autoridades estaduais, federais, que dirigem hoje o nosso Estado e essa região, todas são oriundas da Universidade do Pará. E foi na universidade que se gerou toda essa massa de cultura que permitiu e permitirá levar o nosso Estado aos seus destinos históricos. Então, houve erros, mas os acertos foram maiores. E o resultado, o fruto, que é a universidade, é sem dúvida alguma a coisa mais importante do nosso Estado.